Depois de conhecer o nascimento do World of Tanks Blitz, chegou a hora de acompanhar sua evolução. Os anos passaram, o jogo cresceu, novas gerações de jogadores chegaram e o Blitz viveu momentos que marcaram sua história para sempre. Se você esteve lá, prepare-se para uma viagem pela era de ouro do jogo. Se chegou depois, prepare-se para descobrir como o Blitz alcançou seu auge. Esta é a segunda parte da história, a evolução de um jogo que conquistou milhões de jogadores e um auge que, por muito tempo, parecia durar para sempre. Fala, comandantes! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, Caleb Júnior aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E aí, tenente, você tá bem, fi? Se coçando como sempre, né? Senão não é você. Fala aí pra galera. Ficou meio baixo, vamos de novo? Alto e claro, bebê. É isso aí! Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, mesmo que o jogo ele não vá seguir com a atualização, vamos continuar com a nossa série, com a nossa saga. A gente já estava dando início a um documentário dividido em 3 episódios, então não é porque o jogo não vai mais seguir com a atualização que eu vou deixar de trazer esse vídeo para vocês. Importante é que se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, eu postei um vídeo sobre a história do jogo. Então assista primeiro a este vídeo, depois você vem aqui. O link está na descrição, então pode correr lá e assistir ele primeiro. Depois você volta aqui e assiste esse vídeo, beleza? E se você também me acompanha e perdeu esse outro vídeo, então mesma coisa. Bom, se estiver tudo pronto, se você já assistiu e você agora está ansioso esperando por essa próxima saga, esse próximo episódio que não saía nunca, então vamos dar seguimento, beleza? Então bora lá. World of Tanks Blitz, Episódio 2, o auge que parecia eterno. Capítulo 6, a evolução ao longo dos anos. Mas o tempo continuou passando, e junto dele, o Blitz continuou mudando. Novos países começaram a aparecer, novas árvores tecnológicas surgiram, novos mapas chegaram, novos modos, novos eventos, novas mecânicas, novos sistemas, novos gráficos. Pouco a pouco aquele jogo simples começou a crescer. A cada atualização algo mudava. Uma textura nova, um tanque novo, um modo novo, uma mecânica nova. Algumas mudanças eram recebidas com entusiasmo. Outras criavam discussões, outras criavam medo, porque existia uma coisa curiosa sobre mudanças. Quando estamos acostumados com algo, qualquer alteração parece estranha no início, e provavelmente isso aconteceu diversas vezes ao longo da história do Blitz, porque talvez até jogadores antigos daquela época tenham olhado certas atualizações e pensado, estão mudando demais. Mas o jogo continuava avançando, continuava tentando crescer, continuava tentando acompanhar seu tempo. E sem perceber, aquele pequeno jogo de tanques para celular estava começando a se transformar em algo muito maior do que alguém imaginava em 2014. Capítulo 7. Eventos que movimentaram o Blitz. Mas o Blitz não cresceu apenas em quantidade de tanques, ele cresceu em acontecimentos, eventos começaram a chegar, modos temporários apareceram, novas experiências surgiram. E existiam momentos em que parecia que a comunidade inteira estava olhando para a mesma coisa. Algumas atualizações faziam os jogadores ficarem ansiosos, outras deixavam parte da comunidade preocupada.
E existiam aquelas mudanças que dividiam completamente opiniões. Mas uma coisa era impossível negar: quando algo grande chegava ao Blitz, a comunidade inteira sentia. Capítulo 8. O surgimento dos criadores de conteúdo. Mas o Blitz não cresceu sozinho. Junto dele cresceram pessoas. Porque enquanto o jogo evoluía, outra coisa também começava a nascer. Uma comunidade em volta dele. E talvez muita gente nem perceba o quanto criadores ajudaram a construir a história do Blitz. Porque no começo praticamente ninguém sabia jogar direito. Ninguém entendia completamente blindagem, ninguém entendia ângulo, ninguém entendia posicionamento. Ninguém sabia extremamente qual tanque era bom, qual linha compensava subir, qual estilo de jogador combinava mais com cada jogador, e aos poucos começaram a aparecer vídeos, guias, gameplays, análises, compilações, lives, pessoas compartilhando conhecimento. E algo muito interessante começou a acontecer. Jogadores começaram a aprender através de outros jogadores. Muitos descobriram tanques através de vídeos. Muitos aprenderam posicionamentos. Muitos melhoraram estatísticas. Muitos passaram a entender mecânica que antes parecia impossíveis. Mas talvez existisse algo ainda maior acontecendo. Comunidades estavam nascendo. Porque o Blitz deixava de ser apenas entrar em uma batalha. Agora existia algo em volta dele. Existiam nomes conhecidos, pessoas que viravam referência, pessoas que a comunidade reconhecia, pessoas que ajudavam outras a evoluir, e talvez sem perceber, o Blitz estava deixando de ser apenas um jogo. Ele estava se tornando um lugar. Capítulo 9. Auge e quantidade de jogadores. E o tempo continuou passando e o Blitz continuou crescendo. Mais jogadores chegavam, mais vídeos apareciam, mais comunidades surgiam, mais clãs eram criados, mais amizades aconteciam e as filas. As filas pareciam instantâneas. Você apertava a batalha e poucos segundos depois outra partida começava. Parecia impossível imaginar aquele jogo ficando vazio. Conforme os anos passaram, o Blitz começou a alcançar números enormes. Milhões de jogadores começaram a passar pelo jogo, milhões de contas criadas, milhões de batalhas realizadas, e existia uma sensação muito difícil de explicar. Era a sensação de entrar no jogo e sentir que ele estava vivo. Sempre existia alguém online, sempre existia alguém procurando pelotão, sempre existia alguém recrutando para clã, sempre existia alguém chamando amigos. Parecia que o Blitz estava em todos os lugares. Mas existe algo curioso sobre viver o auge de alguma coisa. Quase nunca percebemos que estamos vivendo o auge enquanto estamos dentro dele. Porque quando estamos vivendo aquele momento, parece que aquilo vai durar para sempre, mas quase nunca dura. Capítulo 10. Steam e jogadores totais. E existe algo muito curioso quando as pessoas tentam medir o tamanho do Blitz. Muita gente olha números públicos da Steam e rapidamente chega a uma conclusão: o jogo morreu. Mas a história nunca foi tão simples assim, porque a Steam nunca representou um jogo inteiro. Ela mostrava apenas uma parte da comunidade. Uma parte, não o todo. Porque o Blitz nasceu nos celulares, ele cresceu nos celulares, uma enorme parte dos jogadores estavam no Android, no iPhone, no Windows, no launch da Wargame e em várias outras plataformas. Então olhar apenas números da Steam seria como olhar para uma janela e acreditar que aquela janela mostra uma casa inteira. Mas, mesmo assim, conforme o tempo passou, algo começou a mudar. Muitos jogadores antigos começaram a desaparecer. Alguns cresceram, alguns mudaram de rotina, alguns simplesmente perderam aquela vontade que existia antes. E talvez uma pergunta começasse a aparecer lentamente: o que está acontecendo?
Capítulo 11. O impacto da pandemia. E então aconteceu algo que ninguém esperava, algo que mudou o mundo inteiro. As ruas ficaram vazias, as rotinas mudaram, as pessoas passaram mais tempo dentro de casa e, para muita gente, os jogos deixaram de ser apenas entretenimento, passaram a ser um ponto de encontro. Porque enquanto o mundo lá fora desacelerava, dentro dos jogos milhares de pessoas continuavam se encontrando. E com o Blitz não foi diferente. Muitos jogadores voltaram, muitos começaram a jogar, muitos passaram a jogar ainda mais, porque agora existia tempo. Tempo para entrar em chamadas, tempo para jogar com amigos, tempo para ficar horas dentro do jogo. Para alguns era apenas distração, para outros era companhia. Porque às vezes você não entrava no Blitz porque queria jogar, você entrava porque sabia que alguém estaria online. E talvez muita gente nunca tenha percebido isso. Mas durante aquele período, para algumas pessoas o Blitz acabou sendo mais do que um jogo. Foi um lugar onde elas continuaram encontrando pessoas. Foi uma maneira de continuar perto, mesmo estando longe. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu gostaria de trazer para vocês, a segunda parte aí da nossa saga. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam sentindo um gosto de nostalgia misturado com saudade, relembrar os bons momentos, as amizades que um dia foram uma das melhores, ou até mesmo as amizades que ainda prevalecem mesmo depois de tantos anos. Então eu espero que esses jogadores se sintam de alguma forma representados por uma comunidade que ainda não morreu, que ainda está viva e que tem muito carinho e bastante apego pelo que o jogo foi e continua sendo, mesmo não estando em um dos seus melhores momentos, tá bom? Bom, pessoal, gostaria de contar muito com a ajuda de vocês e pedir que todos vocês curtam bastante esse vídeo, porque trazer esse tipo de conteúdo é algo que dá bastante trabalho, custa muito tempo e não é fácil fazer toda essa junção de material para construir exatamente este vídeo que vocês estão vendo. Então, por favor, é de graça, isso me ajuda muito. A plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante sim e vai começar a sugestionar esse vídeo para outras pessoas. Então curta bastante esse vídeo, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo mais vídeo para vocês, pessoal. É a melhor maneira que vocês encontram de conseguir me engajar, de conseguir fazer eu me animar a continuar trazendo mais vídeo para vocês. Então é de graça, não custa nada, para mim vai ser maravilhoso. Então curtam o vídeo, dê bastante like. E é claro, compartilhe com mais pessoas que também gostam de conteúdo de World of Tanks Blitz e que talvez esteja à procura de um conteúdo de um canal brasileiro. Então mostre Caleb Júnior para eles e espero que eles gostem tanto quanto vocês, tá bom? E pessoal, muita gente me assiste e não é inscrito. Dá para acreditar nisso, pessoal? Muita gente me assiste e não é inscrito. Então se inscreva-se nesse canal. Você assistiu, você gostou, deu like, compartilhou e não se inscreveu, então se inscreva-se nesse canal. Ative o sininho de notificações para você nunca perder nenhuma estreia de vídeo, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Vamos despedir da galera, tenente? Vamos despedir da galera? Misericórdia, meu filho do céu, mas ultimamente tem se coçado horrores, viu? Fala tchau pra galera. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!